Seja bem-vindo à Crise dos 20, o seu guia nada oficial da vida adulta, uma fase onde ninguém sabe o que está fazendo, mas está todo mundo tentando descobrir. Eu sou Raíssa, uma das apresentadoras do podcast, e seja realmente muito bem-vindo. Hoje nós temos uma convidada super especial, que Larissa, a nossa host também, vai comentar um pouquinho para vocês. Eu sou Larissa e eu vou apresentar para vocês a Vanessa de Moraes, que é médica formada pela Universidade Estadual de Montes Claros. Ela fez pós-graduação em psiquiatria e autismo e tem experiência de trabalho no CAPS. Agradeço o convite. Sim, eu sou Vanessa, sou formada em medicina pela Unimontes há 11 anos. Eu atuei muitos anos na atenção primária, na urgência e emergência. Foi quando eu percebi que eu tinha uma escuta que ia além um pouco dos sintomas iniciais. Eu gostava de ouvir as histórias dos pacientes por detrás ali daquelas queixas. Foi aí que eu me interessei pela psiquiatria, foi onde eu me encontrei. Gosto muito do que eu faço. E aí eu vou para a primeira pergunta, que Vanessa vai conseguir dar uma explicada pra gente melhor. Vanessa, qual que é a diferença ali de uma ansiedade normal, que todo mundo passa na vida, um receio, um nervosismo, e de uma ansiedade patológica, que você realmente, porque hoje em dia a gente normalizou muitas palavras, né? A gente patologizou muito as coisas e transformou tudo em diagnóstico. Verdade. E a gente queria saber essa diferença entre, eu tô nervosa porque eu tô, enfim, animada. Às vezes a palavra não é nem ansiosa, eu tô animada para uma coisa e eu estou ansiosa, eu estou com ansiedade. E a gente queria saber essa diferença aí pra gente conseguir falar pro pessoal. Então, nós temos uma areazinha do nosso cérebro que dispara um alarme quando estamos diante de situação de perigo. Pensa lá no Homem das Cavernas. Ele tinha que enfrentar feras, leões, ele tinha que caçar, ele tinha que fugir do perigo. Então, quando o perigo aparece, o leão, o fogo, ele tem que ligar o alerta e falar: e agora? Luta ou fuga? Então, essa é a reação do corpo: lutar ou fugir. Eu vou avaliar se eu posso lutar ou se eu devo fugir. Então, essa é a reação. Mas acontece que isso hoje, né, no nosso contexto de vida atual, não é bem assim. A gente não enfrenta leões por aí, mas a gente enfrenta medos, sim, medos do desconhecido, né? Então, isso sim é um sinal de ansiedade. Ele vai passar a ser patológico quando aquilo me paralisa, quando causa prejuízo no meu funcionamento. É normal que eu sinta medo do desconhecido, medo de situações que eu não conheço, para me preservar, para me preparar, né? Aquela ansiedade que você falou que é boa, de expectativa, ela não pode ser dita como patológica. Ela é patológica à medida que ela causa prejuízo ao indivíduo, quando ele não consegue desempenhar mais suas funções porque aquilo o paralisou, né? E quando a gente junta o medo do desconhecido mais a necessidade de controle, a gente tem aí o transtorno de ansiedade propriamente, porque ansiedade também é necessidade de controle. Aquilo que eu não deveria ter controle, eu quero ter. Nessas situações de medo, tem essa questão da fuga e acabam recorrendo a meios que não são, digamos que, saudáveis. O alcoolismo, as drogas, os vícios no geral, né? Pode até ser com um jogo com as redes sociais. E eu queria saber quais estratégias que podem ser utilizadas assim para ajudar a lidar com lidar com o medo em si e tirar essa tentação desses vícios que não fazem bem para a saúde da pessoa. Bom, quando eu vou pensar no modo de agir do ser humano, ele pode agir de acordo com algumas motivações. O que nos faz agir? Uma das motivações mais primitivas do ser humano é buscar o prazer e fugir da dor. Isso é natural também. Se a gente pensar lá nos animais, tem essa tendência, né, de buscar o prazer, seja na comida, seja na procriação, seja na diversão, e fugir da dor, do perigo, né? Então, quando nós estamos diante desse jovem aí que tudo o que faz é buscar o prazer, né, e fugir da dor, fugir do desconforto, fugir do que é difícil, nós estamos numa zona de perigo. A gente pode ter esse jovem que evita todo tipo de dor, todo tipo de desconforto, mesmo aquele que seria necessário na vida para atingir algo melhor lá na frente, né? Quando a gente tem um bem, vamos dizer que um bem é
passar no vestibular, terminar o meu TCC, conquistar um bom emprego, melhorar o meu currículo, melhorar as minhas habilidades físicas mesmo, ir para academia. Eu tenho um bem a adquirir lá na frente. Ele é um bem difícil, ele é árduo. Para alcançá-lo, eu não posso simplesmente ficar parada. Eu preciso conquistá-lo, né? Para conquistar esse bem árduo, eu tenho que me mover. A minha vontade tem que olhar para aquilo e falar, é aquilo que eu preciso. Eu tenho que ter força de vontade, não é essa expressão assim? Fortalecer essa vontade para atingir o bem difícil. Mas isso tem que suportar algumas dores. Todo mundo suporta algumas dores, ou deveria, para conquistar esses bens difíceis. Senão, a gente não conquista nada na vida. E pelo oposto, né? Então, vamos falar desse movimento que você falou, de buscar o prazer a qualquer custo. Eu estou cada vez menos suportando a dor para buscar o bem difícil. Eu estou só querendo o bem fácil, que é o prazer imediato. Então, o que as telas nos dão, o que os jogos, as redes sociais com seus algoritmos aí que nos captam o tempo todo, querem nos prender, né? Então, isso está nos jogos, nas redes sociais, mas está também nas drogas ilícitas, né? Também nas listas como cigarro, álcool, está na pornografia, está em comportamentos que chamamos de vícios. É a busca da recompensa imediata. Então, se eu tenho uma pessoa que ela não suporta uma dorzinha e ela prefere sempre estar buscando a recompensa imediata, ela vai ficar viciada. Então, nós temos um movimento, uma geração que é viciada em dopamina rápida, aquela que eu busco e encontro ali imediatamente. Eu não estou pretendendo sofrer nada, nem esperar um pouquinho mais para adquirir uma dopamina difícil, né? Uma recompensa futura. Então, uma geração viciada em recompensas imediatas. E o que acontece? Fica uma geração castrada, que não vai ter força de ação no mundo para conquistar bens difíceis, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Cada vez mais, o movimento é desintoxicar dessa dopamina rápida, desse comportamento que ele é viciante mesmo por si só, né? De buscar essa dopamina rápida. Então, eu tenho que cuidar para não ficar viciado nisso e cada vez mais me preencher para adquirir habilidades para aquele bem difícil. O contexto que a gente vive tem relação com isso, tanto com o crescimento nos diagnósticos de ansiedade, depressão, quanto também o crescimento nos diagnósticos de autismo, que você é especialista também, nos sintomas de autismo, que às vezes podem não ser exatamente um diagnóstico, mas talvez um sintoma de, enfim, vício em telas, e essas relações que a gente tem com esses transtornos mentais relacionados aos vícios mesmo em telas e na dificuldade de se frustrar. Porque a gente vê muito também que a geração atual de pais, das pessoas que estão sendo pais atualmente, elas livram muito os filhos de passarem por essas frustrações e por essas dores que geram crescimento. Sim. Então, a gente queria saber se você acha que esse contexto ajuda nesse crescimento desses diagnósticos. Sim, é verdade. Os diagnósticos em psiquiatria são assim, eles são fenomenológicos, eles são observacionais, a gente observa um comportamento, a gente padroniza critérios, né? Isso, o DSM serve para isso, para essa padronização. Mas a gente tem que ter cuidado para não categorizar tudo também, né? Então, isso que eu falei, do bem fácil, que está sempre muito fácil, muito acessível, cada vez menos eu vou buscar o bem difícil. E os pais, como você falou, essa geração que tende a poupar os filhos de tudo, da dor, do desconforto, porque eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. Esse é um movimento, né? Dizem que uma geração fraca forma filhos fortes. Eu errei, não é isso, né? Não é fraca. Não é fraca, desculpa. É o quê? Uma geração... esquece essa frase. Tá, o que eu queria dizer é isso. Mas, volta. Então, os pais tentando poupar os filhos da dor, eles acham que estão preservando, que estão fazendo o bem, mas eles não estão fazendo o bem. Eles estão sendo fracos no bem. Eles estão levando os filhos, infelizmente, para caminhos ruins, né? Então, eu tenho que fazer meus filhos
serem mais fortes, adquirirem força de ação no mundo. Porque quando a gente fala em amadurecer, né, sair da infância, vocês estão aí nessa transição, que não são mais adolescentes, já são adultos, e chegam, esse é o tema, né, a crise dos 20, chegam na idade adulta, e agora? Eu preciso tomar decisões, eu preciso decidir o que eu serei, qual profissão tomar, com quem vou me casar, se eu quero ter filhos, se eu quero ir embora do Brasil, viver no exterior, enfim, são decisões que podem significar sucesso ou fracasso, felicidade ou infelicidade, né? Então, vocês, nessa idade, precisam estar construindo essas habilidades, construindo essa força de ação. Então, busque habilidades, busque virtude. O que é a virtude? É o hábito operativo bom. São bons hábitos que nos levam ao bem, né? Então, busca das virtudes e combate aos vícios, né? Por consequência, uma virtude é diametralmente oposta a um vício. Se eu tenho gula, que é o excesso do meu apetite para comer ou beber, eu preciso adquirir temperança, que é o freio que faz com que eu atinja o meio, o equilíbrio, né? A virtude está no meio. Então, devemos estimular nossos filhos a serem fortes, a adquirir força para que a vida, né, não os derrube ali logo à frente, né? Então, essa busca por recompensa imediata é totalmente oposta a esse mecanismo. Aliás, quando eu tenho essa busca por recompensa imediata, existe um fenômeno que está matando a esperança do jovem, né? Se você for pensar, a esperança é uma virtude, e é uma virtude que sempre está ligada ao futuro. Eu não tenho esperança do hoje. O hoje é imediato, né? O amanhã também é imediato. Eu posso ter até uma expectativa do amanhã. Mas o futuro incerto, esse eu preciso ter esperança para me mover a ele, né? Para adquirir aquela força de ação. Então, os jovens que estão sempre na recompensa imediata, eles estão perdendo a esperança. Isso é muito sério para uma geração, né? Então, aí vem toda essa questão de patologização, de encaixar em caixinhas e dar justificativas, né, diagnósticos que às vezes não condizem. Um diagnóstico de autismo é uma coisa muito séria. E na vida adulta, eu vejo pacientes adultos com 35, 40 anos que se descobrem sim autistas, porque naquela época deles, jovens, crianças, não havia essa explicação. Não se falava tanto em autismo, aliás, quase nada não se falava em autismo. E ainda mais o autismo nível 1 de suporte. Houve uma mudança de critérios diagnósticos, o que era síndrome de Asperger deixou de ser, passou a compor o espectro do autismo no nível 1 de suporte. Houve difusão de conhecimento, formação de mais profissionais. A internet, né, a informação, né, se espalha como pólvora. E aí esses adultos que hoje se veem naquela situação falam, eu acho que existe uma explicação, então, para tudo que eu sou, tudo que eu sempre fui, tudo que eu sempre sofri, e buscam um diagnóstico da vida adulta. E isso é muito bom para eles. Quem tem realmente o diagnóstico é muito libertador, essa é a palavra que mais se usa, né? Ela traz um alívio, ela traz uma explicação para aqueles anos e anos de sofrimento, sem saber por quê, de repente se acende uma luz e fala, agora eu sei por quê. Isso ajuda a explicar, né? É autoconhecimento. E aí ela consegue criar os meios necessários para vencer aquele sofrimento. Então, nós estamos falando de um diagnóstico válido, justo, excelente, benéfico para o paciente. Agora, se eu pegar qualquer sinal e sintoma isoladamente, falar que aquilo é autismo, aquilo é TDAH, e dar um rótulo, e dar um laudo, e que aquela pessoa se justifique naquilo e nem está disposta a mudar. Ela não está disposta a sair daquela posição. Ela apenas quer uma justificativa para ficar naquela posição. Isso é muito ruim para a sociedade de uma forma geral, né? Então, quando eu tenho pacientes adultos, aliás, tenho muitos que recebem o diagnóstico de autismo, eu gosto de mostrar essa questão. Olha, existe um alívio, sim, existe essa justificativa interna, né, que faz parte do processo de autoaceitação, de autoconhecimento, melhora das relações. Muitos melhoram de ansiedade, depressão, que tratavam há anos. E hoje
conseguem levar uma vida bem melhor, né, com qualidade de vida. E isso é o que importa. Agora, eles também precisam estar dispostos a se mover para melhor, né, buscar terapia, ajustar rotinas, ajustar hábitos, se mover também para o outro, para que lidem melhor nos seus relacionamentos. Então, se o diagnóstico não vier para essa mudança, para despertar essa vontade de melhorar, eu não vejo justificativa para ele, né? Incrível, realmente muito, muito rico. Nessa questão dos vícios, né? Voltando nessa parte, para poder literalmente tornar um adulto mais forte. Mas eu queria saber desses jovens adultos que não tiveram esse suporte. O que pode ser feito nesse tipo de situação? Não é causa pétrea. A gente pode mudar a qualquer momento. E, aliás, precisamos, né? Então, a nossa personalidade é uma narrativa que nós estamos escrevendo todos os dias. Então, nunca é, assim, passou da hora. Nós precisamos nos mover para isso. Então, se eu percebi que eu preciso mudar, preciso criar habilidades que eu não tenho, que a vida me convoca, que eu vou precisar daquilo, preciso me mover. E esse é o processo de amadurecimento. É essa busca pelas ferramentas, pelas habilidades, construir, né, e reunir habilidades para criar essa força de ação no mundo. Então, se vocês estão aqui com 20 e poucos anos, vocês estão só começando essa fase, estão só começando esse processo, e eu digo assim, comece com esse autoconhecimento, com esse olhar para si, não com esse olhar nosso egoísta, que às vezes a gente se acha, né, perfeito. Se olhe com honestidade, com justiça, olhe com o olhar dos outros, o que os meus pais veem quando olham para mim, o que os meus irmãos, meus parentes, os amigos, namorada, o que eles veem, né? Quem é essa pessoa aqui? Então, esse auto-julgamento. Aí vem um processo de autoexame. Eu gosto de orientar assim que os meus pacientes façam um exame de consciência. O exame de consciência é isso, a gente se julgar, se analisar, o que eu estou fazendo, né? Às vezes a gente fala que quer ser algo, ou que até que é algo, mas as nossas ações não condizem com aquilo, né? Então nós temos que ver as nossas ações, o que eu estou fazendo de verdade para parecer com aquela pessoa que eu quero ser. Então, começar a agir, começar a fazer diferente. Então eu falo assim, você sabe cozinhar? Aí, às vezes, 20 e poucos anos, não, né, nunca precisei. Tá, mas um dia você vai precisar. Então, comece a aprender a cozinhar. Você já organiza sua casa? Sabe comprar, fazer uma feira? Sabe o que precisa? Pagar uma conta? Né? Trocar o gás, se o gás acabar e você estiver sozinho em casa? Quem mora sozinho aí, muitos aqui moram sozinhos porque saem de casa, né? Sabem como é que a gente se depara. Eu também morei sozinha. Saí da casa dos meus pais e vim estudar. Me deparei com essas dificuldades e falei, caramba, e agora? Eu tenho que me virar e saber fazer. Então, adquirir essas habilidades é um processo para tudo, né? Não só para a vida prática, mas para a vida emocional, para a carreira, né? Então, coloque-se à prova. Nós temos expectativas, às vezes, né, do que eu quero ser, do que eu vou ser. Eu vou prestar vestibular para isso, eu vou adquirir essa habilidade, fazer essa carreira, eu quero casar, quero ter 5 filhos, ou eu não quero ter filho. Mas aí, quando as nossas ideias estão só aqui na nossa cabeça, tá tudo certo, ninguém tá questionando nada. Mas quando a gente precisa pôr à prova, precisa pôr em prática, aí a gente está sendo testado. E aí é que vem os medos, a insegurança, e agora? Mas se você não se colocar à prova, você não vai adquirir nenhuma habilidade. Você vai continuar imaturo. Até o momento que a vida te dá um sopetão e falar, e agora? A gente queria que você desse um conselho sobre esses medos, esses receios, essa expectativa, esse medo de não cumprir as expectativas da pessoa, dos pais, da família. Um conselho mesmo para acalentar o coração dessa pessoa, para ela entender que, enfim, a gente tem crise dos 20, tem crise dos 30, tem dos 40, que a vida é assim. Sim. Bom, acho que
como nós falamos, né, que o medo, ele é normal para algumas fases da vida, uma expectativa diante de algo desconhecido. Eu só não posso deixar que esse medo me paralise, me impeça de agir, né? Então, quando isso acontecer, volta, racionaliza, traz para a realidade, né? A ansiedade, eu falo isso também para os pacientes que têm crise de ansiedade, crise de pânico. A ansiedade, ela vai te levando em pensamentos em looping, assim, catastróficos, né? E se eu não conseguir isso? E se isso? E se aquilo? E as coisas vão só piorando, o cenário fica catastrófico. Aí você vai... Isso pode gerar até uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, taquicardia, mãos frias, sensação de morte, sensação de falta de ar. E é real, a sensação ela é real. Então, uma crise de pânico é muito desconfortável. E aí, qual que é o antídoto? Qual que é a forma de voltar? Voltar para a realidade. Então, sempre existem alguns exercícios para isso na crise de pânico que você pode fazer para se conectar de volta na realidade, pisar os pés no chão, né? Então, voltar para a realidade é uma forma de fugir do medo, assim. Falar assim, não, peraí, isso que eu estou pensando é um cenário hipotético, mas peraí, pode não acontecer nada disso. Deixa eu pensar no que está real aqui na minha frente. Quais são as circunstâncias que eu tenho aqui? O que eu posso fazer que está ao meu alcance? O que é possível fazer nesse momento com as circunstâncias que eu tenho? Outra coisa uma frase que me mudou um pouco até a minha vida nessa fase que eu tinha de tantas incertezas também, de recém-formada, de não saber que área seguir, que caminho seguir. Às vezes a gente fica criando sonhos e metas inatingíveis, né? Que não condizem com a nossa realidade. Por exemplo, eu formada, logo me casei e tive minha primeira filha. E aí eu tinha uma meta inatingível na minha cabeça de fazer uma residência em São Paulo, na USP, num dos melhores hospitais lá, porque a gente, quando se forma, tem esses sonhos, essas vaidades, né? Então eu estava alimentando uma neurose, uma meta inatingível que só ia me trazer ansiedade. E foi o que aconteceu. Mas eu pude perceber isso através de um profissional que me falou isso, que me mostrou essa realidade, falou, opa, neurose, meta inatingível. Aí eu conheci essa frase de Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim. Então, eu preciso respeitar as minhas circunstâncias. Então, eu não sou aquela pessoa que pode ir para... Naquela época, né? Ir para São Paulo, fazer sua residência, enfim, outras coisas. Eu sou aqui, eu, casada com filhos, com uma realidade, com as minhas circunstâncias. O que eu posso fazer aqui, dentro dessa realidade? Isso isso traz um alívio. Isso nos traz de volta ao centro e te dá força de agir, de não ficar com pensamentos mirabolantes na cabeça, com coisas que não vão acontecer. E você fica sofrendo à toa, né? Então, faça o que está dentro da sua realidade, das suas circunstâncias. Aliás, maturidade é isso. Estar à altura do que a vida me pede. A vida nos pede a todo momento, nos chama para nossas obrigações, nossas, né? Estar à altura do que a vida me pede, conseguir agir, né? Satisfatoriamente, com virtude, isso é maturidade. Então, é isso que eu tenho buscado, isso que eu aconselho vocês a buscarem. Essa visão realista, pés na realidade e maturidade. Perfeito. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, de estar aqui presente. E eu gostaria também de pedir para você que está nos assistindo no YouTube ou nos escutando no Spotify, que siga a gente, se inscreve no canal, acompanhe as nossas outras redes sociais também, que é o TikTok e o Instagram. Até a próxima.